Boa noite, caríssimos irmãos da Evangelioterapia. Vamos iniciar aqui mais um estudo do capítulo Bem-aventurados os aflitos, no item 21, cujo tema é perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Inicialmente, nós vamos começar com a nossa oração. Vamos agradecer a Deus por estarmos aqui, reunidos em nome de Jesus, para aprender um pouco mais sobre a nossa doutrina, que nos consola nos momentos mais difíceis. Vamos agradecer ao mentor da casa, a Lar Espírita Aurora de Luz, agradecer ao anjo da guarda, aos espíritos que vêm nos intuir, nos proteger, e também àqueles que vêm aqui para aprender juntamente conosco. Que nós possamos ter mais reflexões sobre assuntos que são tão importantes nessa caminhada. Então, meus irmãos, este capítulo é um capítulo que mostra que o Consolador Prometido realmente ele nos faz melhorar a visão que nós temos, né, sobre os acontecimentos que muitas vezes nós não entendemos. É o caso de mortes prematuras e a morte de pessoas que nós amamos, né? E essas mortes causam muita dor. É uma dor inexplicável, uma dor que dilacera o coração. Ela é indescritível. Ela faz parte de uma dor que ela não é palpável, mas ela é sentida. E todos já passaram por isso. É a morte de um pai, a morte de uma mãe, a morte de um amigo muito querido, a morte de um irmão, né? E a morte que talvez seja uma muito mais violenta, né? No caso, que seria a morte de um filho. Que essa morte é tão, assim, ela é tão, chama tanta atenção, que o Chico Xavier se dedicou a escrever as psicografias de cartas de filhos, né, ou filhas, para suas mães, para consolá-las, para dar esperança, saber que eles não morreram, que eles desencarnaram, mas que eles estão no plano, né, espiritual, e que às vezes estão sendo tratados, estão sendo até passando por momentos de aprendizado, e consolam essas mães, né? Atualmente, eu participei de uma psicografia lá em Uberaba com o Carlos Bacelli, e muitas mães receberam consolações, mães que estavam aflitas porque os filhos morreram por causa de serem usuários de drogas, e eles consolam essas mães dizendo que eles estavam bem melhor agora, porque eles não estavam mais nesse caminho, que eles achavam que esse caminho não tinha mais volta. Então, as mães, elas se consolam, né, com essas cartas. E muitas vezes as pessoas que não são da doutrina, que não estudam a doutrina, ficam revoltadas, né, e perguntam: que Deus é esse que deixa meu filho morrer, né? Enterra a idade, quando tem tantas pessoas mais velhas, né, que estão sofrendo no leito e estão pedindo até para ir embora, né, pararem de sofrer. Que Deus é esse? E nós sabemos pela doutrina que Deus não é um Deus que castiga, é um Deus misericordioso. E isso que aconteceu foi o plano de reencarnação da criatura. Muitas vezes, às vezes antecipado, ela se suicida, ela se embriaga, pega um carro e morre, ou ela morre de overdose de drogas. Aí ela antecipou, né? Mas muitas vezes uma doença, né? Um câncer numa criança, e as pessoas, lógico que ficam
revoltadas, né? Porque a criança, está há pouco tempo ali vivendo, né? E, na verdade, a gente vê o corpo físico, porém nós devemos pensar que a criança pode ser um espírito muito mais antigo que os próprios pais, né? Pode ser um espírito muito mais, que tem muito mais conhecimento e que só precisou daquele tempo ali, né? Na verdade, a gente não tem noção, né, do, do plano que foi traçado para que fosse a criança fosse resgatada naquele momento, né, com tão pouca idade. E muitas vezes, que nem diz aqui no livro dos Espíritos, na questão 199, que muitas vezes é uma expiação, né, uma prova para os pais também, não é? E eles aceitaram, no plano reencarnatório, eles aceitaram essa criança. É que nem o caso do João Hélio, né, lá no Rio de Janeiro, que ele foi, depois de um assalto, ele foi arrastado, né, pelo carro que os assaltantes estavam dirigindo, que eles roubaram dos pais, né, e aí todo mundo ficou muito, muito chocado com toda essa cena. E depois ele, numa psicografia, escreveu que ele estava fazendo um resgate de uma expiação de uma vida dele, né? De uma encarnação dele, muitos anos atrás, em que ele dirigia biga e nessas bigas ele arrastava as pessoas, né? Então ele ressarciu essa dívida que ele tinha e consolou os pais, né? Então, muitas vezes os pais aprendem com essas mortes, assim, porque é um sofrimento muito, muito grande. Inclusive, o doutor Luciano Máximo, ele é um médico que trata de crianças em situação terminal. E ele fala que depois de um acontecimento desse, os pais precisam procurar ajuda psicoterapêutica, ajuda espiritual, porque é um baque muito forte, né? As pessoas não se recuperam. E, na verdade, a gente sabe que quem perdeu um filho ou uma filha, eles vão levar para a vida inteira esse sofrimento. Todo dia é um dia de pensar no filho, na filha, tudo é lembrança, é muita saudade, né? E no Evangelho segundo o Espiritismo, eles comentam lá que a gente também fala assim, muito pelo lado material. Ele era novo, ele nem pôde ter uma família, constituir uma família, ter, fazer uma faculdade, mas isso aí é assim, mais vendo o lado material da desencarnação, né? Mas a desencarnação, para ele, do lado espiritual, foi um plano já para melhorar a situação da criatura, né? E a gente vê que temos também o caso daquele menino que chama-se Ivisota, que foi sequestrado, né, pelo empregado do pai, né, que o pai era empresário, e esse segurança com mais 2 comparsas sequestraram esse menino com 8 anos e depois acabaram matando. E esse menino desencarnou com muito tenra idade, 8 anos, né? E o pai, ele ficou inconformado, mas ele disse que ele não iria ter uma paz interior se ele não fosse pedir perdão ao algoz do filho. E ele foi até a prisão, isto tem até documentado em vídeo, e pediu perdão para o mentor, né, de toda essa atrocidade. Então, é um aprendizado, né, porque para ele teve que
praticar esse perdão. Provavelmente tem uma explicação, né, mais anteriormente aí. Ele também chegou aí no Chico Xavier, e o Chico Xavier disse para ele que o Ives ele iria retornar, não iria demorar muito para retornar na família. E realmente foi muito interessante, porque quando eles foram ver o plano de saúde que eles tinham feito em 97, né, que o Ives, mais ou menos, foi nessa data que ele desencarnou, eles tinham colocado o Ives como beneficiário do plano, só que no lugar de Ives eles erraram o nome e tinham colocado um nome feminino, Isis Ota. Então eles acharam muito interessante isso, né? Porque realmente o Chico tinha falado que ele ia voltar, mas como menina, né? E então é um processo assim muito, muito doloroso e que todos compreendem, porque embora muitos, né, não perderam filhos, porque todo mundo fala que pela lei natural deveria, né, ir pela idade, mas não é pela lei natural de Deus, né? Essa lei natural que os homens falam, tem que ser pela idade, mas não é assim que funciona. Não é, às vezes a pessoa tem 80 anos e a pessoa de 20 vai antes, né? E agora com o Covid nós sabemos que não há idade, né? Nós vemos pessoas muito jovens aí partindo e crianças, né? Então é difícil para entender, porém, através da doutrina, a gente consegue mais resignação. Não que o espírita vai sofrer menos, não vai sofrer, porque o espírita sofre também com a partida do ente querido. Mas tem mais uma consolação. A consolação que sabe que ele está em outro lugar, né? Ele está na erraticidade. Sabe que o pensamento, as orações, tudo que nós fizermos aqui vai chegar nesse ente querido e vai ajudá-lo. E tudo que nós fizermos de ruim, revolta, começarmos vamos dizer assim, a ficar com raiva, né, de Deus, isto também prejudica o espírito que está lá, né? Então, daqui a gente precisa ajudar eles que estão do lado de lá, né? Porque eles vão receber essas vibrações. E as vibrações de amor, de paz, de luz e de orações, principalmente, muitas orações, não é? Que vão fazer bem para esse ser. Nós temos até exemplo no nosso lar com o André Luiz, né? Que ele recebia as orações daquela pessoa que ele atendeu, né? Forçosamente, né? Porque ele não tinha nada de caridoso, mas quando ele estava encarnado, ele atendia essa pessoa sem cobrar, né? Consulta porque ela não podia. E depois foi ela quem rezava para ele, né? Depois dele desencarnado, ela tinha muita gratidão por ele. Então, essas orações ajudaram bastante também, né? Então, a oração, ela vai até o nosso ente querido, ela vai ajudá-lo, né? E aí a gente fica pensando, como é que fica a criança, né? A parte dela, o que ela tem, o que o espírito dela tem de inteligência. Então, no que é o Espiritismo Livro, na questão 154, diz assim: qual é na outra vida o estado intelectual e moral da alma de um menino morto em tenra idade? Permanece infantis as suas faculdades como durante a vida? Aí a resposta de Kardec: o desenvolvimento incompleto dos órgãos da criança não permitia ao espírito manifestar-se perfeitamente. Desembaraçado desse envoltório, suas faculdades, que tinha antes da sua encarnação, voltam. Não tendo passado na vida senão alguns instantes, suas faculdades não puderam se modificar. Observação: nas comunicações espíritas, o espírito de uma criança pode falar como um adulto e pode mesmo ter um grande adiantamento.
Se usa algumas vezes a linguagem infantil, é para não privar a mãe do encanto decorrente do afeto que inspira, um ser frágil e delicado, dotado de todas as graças da inocência. A mesma pergunta poderia ser feita quanto ao estado dos cretinos, idiotas e loucos depois da morte. A resposta está nas linhas acima. É o que foi falado, né? O espírito, ele está num grau de adiantamento. O corpo, né, é que não deixa se manifestar totalmente. Então, muitas vezes, ele tem um conhecimento muito grande, né? Mas um corpo infantil. Isso é interessante por causa das sessões, né, de psicofonia, em que muitas vezes eles vêm falando como criança, né, e gostam desse, mas não é que eles sejam crianças, o espírito não está de acordo com o corpo, né, ele está ali vinculado ao que ele era anteriormente, né? Até para assim, chamar a atenção das pessoas, né? Mas nós sabemos que ele pode ter muitos anos, muito mesmo, muito mais de conhecimento e de anos que todos que estão ali presentes, né? E nós vamos... eu vou recomendar para vocês um filme que assisti esses dias, e por coincidência eu fui pelo título e na verdade tem a ver com este tema, A Caminho da Luz. E o que eu achei muito interessante no filme foi que o menino, ele já estava condenado com 8 anos de idade, porque ele era hemofílico e ele estava com AIDS. E foi numa época até que havia muito preconceito, né? Ele ficou muito isolado, porque até no hospital, dificilmente voluntários queriam entrar no quarto dele. Somente um que entrou lá para ajudar e não quis saber, né? Ele quis fazer a caridade de conversar com o menino, das coisas que o menino gostava, da idade dele, né? E esse menino, ele foi preparado pelos pais para desencarnar. Os pais conversavam muito com ele. No começo, eles tinham um pouco de receio, procuravam não falar, desviavam o assunto. Mas depois eles viram que o melhor seria conversar, né? E explicar para o menino o que aconteceria e dar um alento para o coração dele. Então, esse filme é muito bonito porque esse trabalho, né, que às vezes os pais faziam, da desencarnação dele, mas que era sofrido, né, para os pais, mas eles acharam por bem fazer esse trabalho de prepará-lo, né, para... E geralmente esses espíritos que já estão com doenças terminais e são crianças, eu tive a oportunidade de conversar com alguns, né, e a gente percebe que eles são resignados. Muitas vezes eles que consolam os pais, né? São espíritos já que estão bem preparados e eles sabem que eles vão partir, mas eles estão, vamos dizer assim, como eu falo, um corpo de criança, mas provavelmente é alguém já muito mais adiantado, né? Para chegar e consolar os adultos, né? Que estão ali à sua volta, é uma coisa assim impressionante mesmo, né? E agora, por exemplo, eu gostaria de falar o que está escrito aqui no livro, vou dar uma lida, do Miramês, psicografia do João Nunes Maia, pelo espírito do Miramês. Um conselho que ele dá, né? Quem observa as leis naturais e as entende, não se revolta com os acontecimentos, por saber que é a vontade de Deus, que não falha diante dos fatos. As desencarnações que se presume fora do tempo são julgamentos humanos, que não têm razão de ser. Quando passamos a entender as leis, acalmamos-nos pela obediência ao Criador, reconhecendo nele a grande inteligência onisciente, por saber o que deve ser feito para a felicidade de todos os seus filhos. Não devemos julgar ninguém, quanto mais a Deus, no que ele faz. A doutrina espírita é uma universidade de sabedoria e de amor, que nos mostra o porquê das coisas e o amor de Deus em nosso favor. Acima de tudo, não devemos pensar em julgar principalmente o nosso Pai,
por ter ele a onisciência de tudo. Compete-nos estudar as leis que sustentam a vida e a garantem. Por essas vias, passaremos a reconhecer o nosso Pai que nos criou. Então, aqui no finalzinho, né, é o capítulo 5º, no item 21, das vidas ceifadas. Então, aqui ele dá toda uma orientação, né? Nós, como espíritas, temos que estudar e compreender, né? Não é fácil, é muito difícil, mas nós temos que procurar seguir o que a doutrina nos instrui, o que o Evangelho nos deixou, né? É a consolação mesmo para os aflitos. E nesse momento que nós consigamos fazer com que as pessoas sejam consoladas, né? Ajudemos a todos que estão sofrendo pela partida de tantos entes queridos, independente da idade, todos que foram através do Covid ou através de outras doenças também, que estão sofrendo, né? Então, uma palavra de carinho, um apoio, uma leitura edificante, uma leitura consoladora. Então, nós sabemos que o Consolador prometido realmente veio para nos dar mais alicerce a todas essas mazelas que nós vamos passar nesse planeta de provas e expiações. E quem está bem assessorado com todos esses ensinamentos consegue muito mais enfrentar tudo que está acontecendo. Então, se eu estou conseguindo me fortalecer, eu tenho que ajudar o meu irmão que já não está com toda essa possibilidade. Então, meus irmãos, nós encerramos por aqui. Vamos continuar no grupo da Evangeloterapia com essa conversa, né? E que todos nós possamos ser consolados por Deus, por Jesus, que são os nossos Deus, nosso Criador, Jesus, nosso guia, modelo. E que possamos atravessar essa fase com muita esperança, com muita fé, que não devemos perder, com muita oração e muita caridade. E que sejamos melhores cristãos do que já fomos. Que assim seja.